Boa tarde, estamos no especial Rally número 3. Já não é o aquecimento, já está em andamento aquela que vai ser a primeira prova do Campeonato dos Açores de Rallys 2025. Vai também abrir as hostilidades do Troféu de Rallys de Asfalto Açores este ano Silva Peças e realiza-se a partir da próxima sexta-feira com dupla passagem pela super especial Clube Alto na zona das avenidas de Angra do Heroísmo. É uma organização do Terceiro Automóvel Clube, emblema que está a começar também a celebrar os seus 50 anos, por isso a prova reveste-se de vários pontos de interesse, entre eles, claro, aquele que marca o início de mais uma temporada desportiva motorizada nos Açores. Para este nosso programa, o terceiro desta série de 4, ainda temos mais um amanhã, na hora em que as verificações documentais e técnicas estiverem a decorrer, temos programa outra vez e hoje temos novamente casa cheia no Rádio Clube de Angra. Da minha direita para a minha esquerda, Luís Miguel Rego e José Janela, a dupla que vai ostentar o número 1 no Skoda Fábia RS Rally 2 e que vai abrir a estrada no sábado, não na sexta-feira. Nuno Rocha, piloto que nunca é ex-piloto, porque ele sempre que pode faz uma perninha, e ex-navegador, mas sempre ligado a estas coisas dos esportes motorizados, o Paulo Mendonça, que vai naturalmente continuar aqui a nossa senda de conversas sobre os 50 anos do Terceiro Automóvel Clube. Bem-vindos ao Rádio Clube de Angra. Luís, começava por ti, porque és o número 1, porque dizem que vais lutar contra ti próprio, mas a verdade é que há um projeto para levar a cabo e esse naturalmente que encerra a vontade de voltar a ser campeão de rallies dos Açores. Bem-vindo ao Rádio Clube, obrigado por estares cá. Obrigado, é sempre um prazer vir aqui falar contigo e estar aqui na Rádio de Angra. Claro que sim, todos os anos quando tentamos montar o nosso projeto, o intuito é estar na luta pela vitória. O ano passado ainda nos está aqui muito fresco aqui na cabeça, ainda não consegui digerir, ficar a 1 km do fim do truço, sim, quando tínhamos o campeonato na mão, ainda custa a digerir, por isso o melhor foi mesmo começar a trabalhar já no próximo para ver se a gente começa a esquecer o azar do ano anterior. Este não foi um ano nada fácil para conseguir montar esse projeto e até posso confessar que o mesmo ainda não está garantido. Completamente definido. Sim, nós, como já devem ter reparado, nós este ano não temos um apoio por parte da fábrica Tabaco Estrela, não estamos inscritos como time Alemar, ou seja, a estratégia da fábrica Tabaco Estrela a nível comercial este ano mudou um pouco. É algo que talvez todos os envolvidos nos rallies devem começar a pensar, desde a federação aos clubes, devem começar a pensar, porque quando há um patrocinador que há tantos anos investe nos rallies, começa a pensar em reduzir o seu próprio investimento porque de algum motivo se calhar não vê o retorno, algo que se calhar está mal e devemos começar a pensar, porque o facto é que o nosso campeonato é um campeonato muito exigente, é um campeonato muito caro pela sua logística e o que aconteceu, por exemplo, este ano foi exatamente o contrário. Nós não reduzimos custos, nós aumentamos mais ainda. Aumentamos mais uma prova, mais uma deslocação e tudo isso, claro que envolve mais custos e dissipa, de certa forma, aqui o investimento que é necessário realizar para estar no campeonato. A nossa dificuldade aqui foi essa. Nós recebemos essa notícia um bocadinho tarde, a decisão da fábrica foi um bocadinho aqui mais tarde do que aquilo que era previsto, fez com que nós também não tivéssemos o tempo necessário para conseguir atempadamente montar o projeto e conseguir garantir a totalidade das provas. Nós estamos a trabalhar afincamente com o intuito de o fazer o mais rápido possível, até porque para mim próprio está a poder estar tranquilo e conseguir-me focar apenas naquilo que tenho que fazer, que é conduzir e lutar pelo campeonato. Quero que este assunto fique o mais rapidamente possível resolvido, se for possível, e espero que sim. E pronto, é claro que para o campeonato e especialmente tendo em conta as características do campeonato dos Açores, não fazia qualquer sentido ser um carro que não fosse de categoria R5, por vários motivos. Primeiro, porque não se deve nivelar o campeonato por baixo. Essa é a primeira base. Ou seja, se eu posso e se é possível correr num carro de última geração mais competitivo e que faça com que as pessoas venham para a estrada ver o carro passar, é a forma que eu tenho de dar mais retorno aos meus patrocinadores. Portanto, o objetivo número 1 era estar presente e com um carro da última geração. E depois, ao mesmo tempo, que seja um carro que nos dê condições de lutar em todos os rallies pela vitória, porque independentemente
independentemente de nesse rally eu ser apenas o único R5, não significa que nas restantes provas do campeonato vai ser isso assim. Vai acontecer. Ou seja, a gente pode perfeitamente chegar à próxima prova e termos mais 2 ou mais 3. É preciso não esquecer que o nosso campeonato são 8 provas, dá para pôr 2 fora. Portanto, mesmo eu estando aqui e Manu e o R5 estão de presente, quem decidir estar à partida, por exemplo, do Faial, tem todas as condições possíveis para lutar por um campeonato e ser campeão. Portanto, acho que está tudo em aberto. Não se deve tirar conclusões precipitadas pela lista de inscritos do primeiro rally. Nunca ninguém foi campeão à primeira prova do campeonato. Portanto, acho que muita coisa ainda pode mudar e acho que ainda se pode tornar um campeonato interessante do ponto de vista, ou melhor, do que vemos agora, né? Não significa que o que está a acontecer agora é o que vai acontecer ao longo do campeonato ou é da forma como vai terminar. O que eu espero, sim, e vou fazer de tudo o que vai ao meu alcance, é para poder estar no fim na posição que nós queremos, que é ser campeões de Rallys do Sul. Até porque sempre que isso acontece é já a perspectivar a temporada seguinte e a hipotética participação em provas de outro nível, com outra exigência, porque é sempre essa vontade que os pilotos e as equipas têm de evoluir e de crescer. Certo, é o facto de sermos campeões, como toda a gente sabe, é o que nos permite poder sair da nossa zona de conforto, poder correr junto dos melhores a nível nacional e claro, partir para um desconforto muito bom. Exato, e isso é o que efetivamente nos move aqui para sermos mais competitivos e fazermos todo um esforço enorme em conseguir montar um projeto sólido para podermos lutar pelo campeonato, para podermos ambicionar no ano seguinte ir lá fora tentar mostrar alguma coisa ou fazer alguma coisa que não é fácil, como é óbvio. Há muita dificuldade, mas tentar mostrar o nosso valor e o valor dos açorianos. Esse início de temporada, inclusivamente, houve que recorrer a uma viatura para fazer especificamente este rally. Sim, para ser franco, nós nem éramos para estar aqui, porque quando nós conseguimos, como te disse, o início do campeonato não foi fácil, nós estamos tentando trabalhar prova a prova, estamos para reunir o budget, nós conseguimos aqui um parceiro mesmo à última da hora que nos consegui viabilizar a nossa participação. Eu fui na segunda-feira passada ver este carro com que vamos correr aqui e na quarta-feira ele tinha que estar dentro do contentor, portanto tivemos que o ir buscar, carregar, depressa e fazer tudo depressa. Foi tudo muito depressa, ou seja, eu não gosto nada de quando as coisas são assim, porque atendendo à logística toda que é necessário e toda a gente sabe o trabalho, porque muitas vezes os rallies ganham-se na preparação e às vezes não só dentro dos troços. Quando as coisas são feitas assim um bocadinho à pressa, deixam-nos aqui um bocadinho desconfortáveis. Portanto, mas aqui neste caso não havia outra hipótese, tinha que ser ou vai ou racha, não havia outra hipótese. Portanto, foi uma corrida grande, mas felizmente conseguimos embarcar o carro acabamos de o tirar agora do cais, há muita coisa ainda para preparar até amanhã de manhã ao primeiro contacto com o carro, que ainda não tive qualquer contacto com o carro. O primeiro contacto, digamos assim, foi agora ao pulo a trabalhar. E assinala-se que vais correr com um carro bastante diferente do carro com que corrias antes, portanto vais estrear ao fim e ao cabo ao volante da nova versão do Skoda Fabia. E tenho muita curiosidade nisso, até porque o ano passado, quando discutimos o ano todo contra um carro desses, tenho aqui a curiosidade em perceber quais é que são as diferenças, porque sei bem o que é que o ano passado tivemos que andar e para conseguir andar perto dele e na frente dele. Portanto, é um carro supostamente bastante mais competitivo. Claro que há aqui um trabalho de casa que é necessário fazer a nível de setup, habituar o carro, pôr o carro ao meu gosto de condução. Temos aqui algum trabalho de casa a fazer, mas pronto, é um rally que neste caso, sendo o único R5, também é aqui uma oportunidade boa para poder o conhecer, de tentar desenvolvê-lo, para quando chegarmos aqui, se Deus quiser, em setembro, termos um carro mais competitivo e mais ao meu gosto. Muito bem, e para isso vais contar novamente ao teu lado direito com o José Janela, ele que regressou esporadicamente aos rallies da terceira em 2023, o ano passado já o fez a tempo inteiro e 20 anos depois de por cá ter passado e de ter conseguido um título que foi muito difícil de arrancar, porque foste campeão e não foste campeão, mas pronto, isso já são coisas do passado. Zé, pronto para mais este desafio em 2025 com nova entrada geral no Campeonato dos Açores de Rallies? Olá, boa tarde a todos. Sim, estou com a confiança do costume, com a moral do costume e depois com as condições que nós temos, com a Luísa dá-me extrema confiança para eu desenvolver o meu trabalho com a cumplicidade que eu gosto de ter com os pilotos e com toda a equipa. E pegando um bocado no que o Luís já disse, realmente neste momento sentimos que foi a pior prova inicial que o Luís está a ter. Está a ser uma prova extremamente difícil para chegar até aqui. Está a ser a prova mais difícil dele.
Eu vou tentar preparar a cabeça dele o máximo possível para ele estar mais estável e mais autoconfiante, porque vai ser um carro novo, com reações novas, mas eu estou confiante também no seu potencial como piloto, por isso vamos ter aqui uma oportunidade de desenvolver o potencial do carro e do piloto e de toda a equipa, uma vez que realmente não temos com adversários que possam nos perturbar a nível de competição, mas também há aqui um pormenor importante que eu quero ressalvar sempre e neste momento aproveito. É que não podemos facilitar, não podemos deixar de ser profissionais, porque basta um pequeno furo, um pequeno uma atravessadela e um excesso de autoconfiança para cometermos os erros de crianças. Por isso vamos ser 100% profissionais e demonstrar mais uma vez o potencial do Luís Rego. Zé, podes fazer um balanço do que é que foi a época de 2024, onde, como sabemos, vocês estiveram ali à beira, discutiram o título mesmo até à última, e o fecho não foi o ideal, mas houve uma evolução ao longo da época. Sim, um carro que o Luís já conhecia, mas que vocês foram redescobrindo, e a verdade é que penso que houve superação ali a espaços. Excelente, mas tem muito a ver comigo e com o Luís e com todo o espírito da equipa. Quisemos todos crescer em conjunto, conseguimos criar um bom ambiente, que é muito importante dentro da estrutura, e depois os níveis de autoconfiança saem naturalmente, e o Luís só simplesmente desfrutou do que sabe fazer no limite e às vezes por fora do limite. Infelizmente não fomos felizes no último quilómetro no pico, mas a história que fosse assim o nosso final, mas estamos satisfeitos com o campeonato que fizemos, e este ano vamos voltar a tentar repetir com a mesma atitude. Esperemos que sim. Já voltamos ao Luís Rego e ao José Janela para antever mesmo concretamente este 28º Alemar Rally TAC 50 anos, recordando, e ontem andamos aqui um bocadinho aos papéis por causa das alterações de calendário, que depois desta primeira prova corrida em pisos de asfalto se vão seguir 2 provas de terra no Campeonato dos Açores. A 9 e 10 de maio o Rally Ilha Azul, agora Rally Cidade Mar, que vai fazer correr a sua 36ª edição, ressalve-se. Depois o Alemar Rally a 6 e 7 de junho na Ilha de São Miguel, organização do Grupo Desportivo Comercial, o Rally Cidade Mar, organizado pelo CAF, Clube Automóvel do Faial. A 4 e 5 de julho teremos uma estreia em termos de Campeonato dos Açores, a 15ª edição do Rally Ilha Graciosa, é uma das novidades, e depois, já em agosto, esse já é um rally amplamente conhecido por toda a caravana, o Explore Santa Maria Rally, uma prova de asfalto, dita prova de verão, a que tanta gente vai sempre acedendo. Depois voltamos à terceira, a 26 e 27 de setembro, é a 46ª edição do Rally Ilha Lilás, que também trará novidades, podemos aqui falar sobre elas, mas não interessa, temos muitos meses pela frente para falar sobre o que poderá acontecer nessa altura na terceira. 24 e 25 de outubro, a penúltima prova do campeonato, é a 14ª edição do Pico Wines Rally, a organização do PAC, Pico Automóvel Clube, e agora, retardado por 2 semanas, a 28 e 29 de novembro, aquele que se espera seja o regresso do Açores Rally na sua edição 2025, a contar para o TER e prova candidata ao Campeonato de Portugal de Rallys. É com este calendário que os pilotos vão contar, sendo que a meio do próximo mês de abril haverá uma prova extra, pelas mãos do Grupo Desportivo Comercial haverá um rally em São Jorge, 14 anos depois é o regresso aos pisos de terra da Ilha do Dragão, gosto tanto de dizer isto, da Ilha do Dragão, ficamos sempre bem, e realmente é um pouco atípico este início de temporada, e levou mesmo a que houvesse aqui equipas que tiveram de optar por fazer esta ou aquela prova, mas é assim que as coisas funcionam. Quem também já andou por estas andanças do Campeonato dos Açores de Rallys, cumpriu por algumas temporadas, e sempre que pode, ele em cima da parede, sei que se sente ansioso para voltar lá para dentro, é o Nuno Rocha. Ele o ano passado desempenhou por 2 vezes as funções de viatura principal de segurança com o carro zero, curiosamente utilizando uma viatura de reconhecimentos do Luís Miguel Rego. Nuno, aqui faço o desafio de seres quase um comentador oficial do Rádio Clube de Angra, até porque és um apaixonado eterno por estas coisas dos desportos motorizados. Como é que tu estás a ver este início de temporada? E daqui a bocadinho vamos falar dessa tua experiência do ano passado com um carro diferente, e que era um carro de rally à séria, só que não era um carro de rally. Como é que estás a ver este arranque da temporada, sendo que também aqui as coisas se juntam a uma comemoração de meio século do clube, que desde 1978 organiza provas oficiais na Ilha Terceira? Obrigado, Miguel, pelo convite. Em primeiro lugar, os parabéns ao TAC, e é excelente termos um clube que é feito pelos seus sócios e pelos adeptos de rallies na Ilha Terceira, e por isso se mantém há 50 anos em atividade e continua a ter grandes prestações em termos de organização e a reunir muita gente à volta das nossas provas, e isso é um trabalho
que tem muitas caras e algumas estão aqui presentes, portanto isso é sempre muito bom de saber. Em relação a este campeonato e este rally, pois realmente temos esta novidade de termos a maioria dos carros de duas rodas e não termos tantos R5s como nos habituámos nos últimos anos. Temos apenas 2 viaturas de 4 rodas motrizes na lista de inscritos, é uma coisa que não é realmente muito habitual. Exato, mas como eles estavam a dizer, e bem, o campeonato faz-se com quem está. Eles neste momento estão aqui à partida e demonstram que estão empenhados mais uma vez neste campeonato, ou então poderiam ter optado por nem cá vir, mas a presença deles e a presença de um carro deste nível na nossa ilha e nos nossos rallies é sempre uma boa notícia para quem quer ir à estrada ver o carro. É realmente pena que não hajam mais, mas estou convencido que isto é um momento pelo qual estamos a passar momentaneamente e depois isto retomará com certeza outros voos no nosso campeonato e vai ser possível voltarmos a ver vários carros ao nível deste nas nossas estradas. Para um piloto como tu, que já disputou este campeonato numa outra era em que os 4x4 abundavam, curiosamente, numa das épocas em que tu correste precisamente com uma viatura de 4 rodas motrizes, houve de facto aqui várias nuances diferentes ao longo do que é a história do Campeonato dos Açores de Rallys, em que às vezes até nos esquecemos do nível elevadíssimo que isto já teve, não só de viaturas. Claro que temos que nos reportar à época e às viaturas que eram as atuais final dos anos 90, princípio do século XXI, mas acima de tudo a extrema competitividade que este campeonato já teve, com muitos galos para um mesmo poleiro, e coisa que ia até metade da segunda dezena de concorrentes na estrada andava tudo ali a lutar por uma posição aguerridamente até ao fim de cada prova. Sim, nós já passámos por momentos semelhantes a este sim, já tivemos listas de 10 carros e era difícil ter uma dúzia de carros na estrada, também é verdade. Termos um vencedor antecipadamente e portanto já passámos por isso também já passámos pelo oposto e na altura se calhar não demos o devido valor. Tivemos a determinada altura aqui o Gustavo, o Horácio, o Pérez, entre outros, a lutar aguerridamente e ao segundo por vitórias em rallies, e isso foi se calhar dos melhores tempos em que vivemos e em que paralelamente tínhamos um campeonato de 2 rodas motrizes também com excelentes pilotos e com guerras nos rallies que eram até ao fim e isso é que realmente para quem gosta desperta esta paixão de ir para a estrada e de perceber quem é que vai conseguir, o que é que acontece. Portanto isso é o entusiasmo dos rallies e eu estou convencido que neste momento estamos a passar aqui por uma fase se calhar menos boa, mas que o campeonato reencontrará o seu caminho com certeza, com alterações, com adaptações. É preciso ter a noção de que a nossa realidade em termos de dimensão económica e do nosso tecido empresarial não suporta se calhar termos 4 ou 5 carros deste calibre, mas o caminho faz-se caminhando e eu acho que vamos voltar a conseguir ter outro patamar e se calhar até ainda durante este ano poderão surgir novidades ou algo. Exato, poderá aparecer aqui um outsider que depois fique. Quem sabe. Muito bem, já agora recordando que neste fim de semana se corre a segunda prova do Campeonato de Portugal de Rallys e podemos também introduzir isso na nossa conversa porque vamos ter 3 pilotos açorianos a participar no Rally Casinos do Algarve, que se vai disputar precisamente nos mesmos dias em que este Alemar Rally TAC 50 anos. Vão estar presentes a equipa, o campeão dos Açores 2024, o Ruben Rodrigues, este ano acompanhado pelo Hugo Magalhães, naquela que vai ser a sua segunda prova também com o Toyota Yaris, o GR Yaris Rally 2. Vai estar presente novamente o Henrique Muniz com o Jorge Diniz, esta uma dupla mista, miquelense e terceirense, com o Peugeot 208 Rally 4, que tão boa conta deram de si em Faf, num rally extremamente desafiante e difícil. E é o regresso também à competição do José Paulo, acompanhado pelo Paulo Lopes, aqui recordando que o Paulo Lopes em 2022 teve um grave acidente aqui na terceira e do qual estará 100% ou quase recuperado, mas teve de batalhar muito. Fica também um abraço para ele pela persistência e por também nos mostrar de vez em quando que estes alertas de que é um desporto muito perigoso e às vezes um acidente que pode parecer não tão aparatoso como foi, pode ter consequências graves e isso às vezes acontece. De qualquer forma fica esta marca de que quem estiver a seguir este Alemar Rally TAC 50 anos vai certamente também andar a pesquisar nos tempos do que se vai passando no sul do país, precisamente porque são 3 pilotos com aspirações completamente
completamente diferentes, mas que à sua medida conseguem sempre superar-se, e esse é sempre o objetivo dos ralis. Quem sabe isto muito bem, até porque tem andado numa altura de superação diferente, até com desafios físicos muito interessantes da sua carreira atlética, é o Paulo Henrique Mendonça. Ele foi talvez um dos mais jovens navegadores dos ralis dos Açores, até podemos considerar, numa altura em que era preciso uma autorização especial para fazer provas, porque ele era muito novinho quando começou, e participou mesmo na primeira prova oficial do TAC e do Faial também. E também do Rally do Faial, é verdade. Uma história engraçada que já nos contaste aqui, que se calhar vamos recordar. Paulo, estás aqui também porque fazes parte de um núcleo duro que se juntou à distância. Agora as pessoas nem precisam quase de se sentar à mesma mesa, mas de vez em quando isso acontece, para ir recolhendo aquele que é o espólio histórico destes 50 anos do Terceiro Automóvel Clube, e que é tão vasto quanto a dificuldade de encontrar as coisas todas. Felizmente elas vão aparecendo, mas certamente que tens recordações presentes, porque eras um jovem quando estas andanças dos ralis começaram, mas estiveste sempre ligado de alguma forma a este fenómeno. Recordas-te de como é que há 50 anos estes malucos que sonharam um dia ter um clube e fazer ralis na Ilha Terceira começavam a sua atividade, e de que forma é que tu também, mais jovem ou um bocadinho mais novo, te metias também ao barulho? Olha, é fácil falar nisso quando estou aqui ao lado do Luís Rego. Porquê? Porque São Miguel aí já era uma referência. Ok. E sem dúvida nenhuma. E a história do TAC fez sobre essa experiência dos ralis de São Miguel. E nesse intercâmbio, que foi fundamental, e o TAC sempre cresceu, e os ralis dos Açores cresceram exatamente nesse intercâmbio. Uhum. E recordo que os ralis só foram verdadeiramente ralis aqui na Terceira quando recebemos os pilotos, as equipas de São Miguel. Nós tínhamos muito gosto em recebê-los, mas sentíamos que eles tinham muito gosto em cá estar. E isto hoje em dia, às vezes, há momentos que isto parece uma fantasia, mas não. Era realmente, ou foram tempos muito, muito interessantes no capítulo desportivo. E foi através disto que os ralis realmente cresceram. Os carros eram artesanais, os chamados artesanais. São Miguel já haviam carros de rally. Carros de corrida mais a sério. De corrida, alguns depois passaram a ser adquiridos para as equipas locais. E também recordar sempre a simpatia de pessoas que ficaram para sempre. O pai do Luís Rego, o sénior, neste caso, o Mário Rala, e falar nomes agora torna-se difícil, mas já há gentilmente, há pessoas que nunca se esquecem. E eles realmente eram recebidos aqui da maneira como... E os próprios dirigentes do Desportivo Comercial, o Artur Tavares, etc., são pessoas que também fazem parte da história do TAC. E é nesse intercâmbio que chegamos aqui hoje, aqui ao lado do Luís Rego e de um navegador conceituado que sempre admirei. O José, tenho muito gosto, para a primeira vez estar ao seu lado. Também recordar ou dizer, agora perdi-me um pouco, ou desviar-me aqui. Estavas a falar desse intercâmbio e da forma como ele foi acontecendo, porque a verdade é que também daqui houve sempre a vontade de ir beber do conhecimento. Sim, que havia. Há um aspecto sempre muito interessante que na altura se referia. Tínhamos cá um piloto que já tinha ido a São Miguel primeiro, que foi o Jay Duarte, num NSU TT, numa rampa em São Miguel. E ganhou. E ganhou. Portanto, tínhamos sempre essa coisa. Mas a gente também, primeiro ainda fomos aí, já conseguimos. Aliás, ele recordou-me outro dia que foi o primeiro piloto terceirense a ter licença desportiva, porque a prova não sente provas de campeonatos, mas a licença desportiva dele foi tirada pelo Grupo Desportivo Comercial, porque não havia clube constituído na Terceira. Estamos a falar há 1972, 73, portanto já foi há muitos anos. Há muitos anos. Portanto, tínhamos sempre essa coisa de, o NSU foi o primeiro, ganhámos lá primeiro. Depois há sempre estas coisas. E também... Depois é interessante o aspecto que, em determinado momento, nós aqui realmente tivemos uma certa Foi ali 2 ou 3 anos em que realmente tivemos equipas muito bem equipadas, passo a expressão. No caso da Renault Açorlana, mas também há uma pessoa... Com o José Eduardo Silva, curiosamente. Também com o José Eduardo Silva e depois com o Gustavo Louro. Mas há um nome incontornável nos nossos ralis que tem que ser feita a homenagem, que é o Joaquim do Carmo. Também. O primeiro campeão oriundo da Terceira. E a maneira que profissionalizou-se, entre aspas, não é? Sim. Levou a coisa mesmo a sério. E serviu de lição depois cá para os nossos ralis.
Por acaso o Joaquim Carmo ainda não sabe, mas ele vai estar cá aqui amanhã. Ele já vai saber daqui a pouco. A história do TAC é a história no fundo, é a história dos automóveis, mas tem muito a ver com essa ligação das pessoas. E quando se fala hoje campeonatos de uma ilha ou de outra, cresceu precisamente, foi quando houve essa ligação muito positiva, que ainda hoje se mantém. Aliás, o Luís Rego e outros pilotos, o Luís Rego vem na sequência destes pilotos que a aficion terceirense corre para vos ver. Exatamente. E eu sou um deles e sempre fui um deles, e é com muito agrado que pela primeira vez estou aqui junto a ti e ao Janela, e desejo a vocês para já as maiores felicidades. E só gostava também de dizer uma coisa, é que é verdade que o campeão é o que soma mais pontos, mas há campeões de morais, e o campeonato do ano passado da vossa equipa foi realmente uma coisa excepcional, e aqui que passou na comunicação social, o fair play, até dos dois concorrentes, diga-se, foi qualquer coisa de excepcional. Hoje no desporto, quando assistimos a estas guerrilhas, estes problemas todos, sim senhor, lutaram sempre até ao fim, e parabéns ao vencedor, e parabéns àquele que não conseguiu ser vencedor, porque não somou mais pontos, mas foi realmente um campeonato excepcional. Vocês fizeram um trabalho excepcional, e realmente é com grande alegria que eu estou aqui junto a vocês a desejar-vos um bom campeonato. Obrigado. Muito bem, Paulo, antes de nós darmos o primeiro saltinho, primeiro e único, só no final do programa, ao nosso parque de assistência, apenas complementar com de facto essa realidade de que houve uma deslocação de pessoas a São Miguel, que na altura tinha uma volta a ir a São Miguel completamente consolidada como um dos grandes rallies portugueses, isto nos anos 70, e uma abertura total do grupo desportivo comercial para fornecer documentação, conhecimentos, tudo foi partilhado. Eles perceberam que havia ali um grupo de ainda quase miúdos que queriam aprender a fazer as coisas, e realmente, quando assim é, as coisas têm ainda mais valor. Diz. Quando falei em nomes, é sempre esse perigo. Sim. Porque há nomes incontornáveis, o Horácio Franco, um deles. O Larama. Sem dúvida. Mas também gostava de falar de uma pessoa de cá que também tiveram uma grande... O João Paim. Sim. Em que tivemos aqui um carro feito em Portugal e que... tinha sido campeão nacional? Não, mas estou-me a referir ao 120 ao 120 no carro com que ele correu nos anos 70 ainda. Pela Interposto, e fez escola da própria Datsun, e para além daquele carro que nos liga a Chercarmeta, não é? O 160J, que se estreou curiosamente aqui à porta. Não sei se te lembras de uma prova de polícia com o Larama ao volante e o João Paim, quando esse carro que era do Santinho Mendes veio para a terceira. Não gostava de deixar passar. Acho que sim. Muito bem, André, vamos dar uma voltinha aqui aos nossos compromissos comerciais, porque também precisamos deles para ter emissão de rally. Já estamos na segunda secção deste nosso programa especial Rally número 3. Estamos a 2 dias do início do Campeonato dos Açores de Rallys, do Troféu de Rallys de Asfalto Açores Silva Peças. Temos casa cheia novamente e vamos pegar aqui nos nossos vice-campeões, os homens que vão correr com o número 1, para perguntar ao Luís Miguel Rego. Isto depois, estivemos aqui em off a recordar histórias, mas se nós começarmos a puxar pelo novelo, as coisas nunca mais acabam. Luís, há sempre aqui uma certa nostalgia. Tu fazes parte de... Há uma geração Rego, já nos rallies, que já vai na segunda geração, e curiosamente tens agora o teu primo que se estreou o ano passado. Vocês conseguem ter uma ligação diferente a coisas que nem viveram. Tens essa benesse. Sim, é verdade. Nós começamos muito cedo, digamos assim, mas falando para mim, né? Começamos muito cedo ligados a esse desporto. O facto da família já estar ligada aos automóveis há muitos anos também, já quase que digo que nasci quase de um carro, né? Portanto, ora ligado pelas marcas, ora ligado pela Rentacar, Ilha Verde, portanto, isso quando nasci com o meu pai para a Rentacar, sentava-me num carro ao volante e estava ali entretido meia hora, uma hora enquanto eu trabalhava, e pronto, ou seja, desde pequenino sempre tive muita liga aos automóveis. E depois, lá está, o meu tio correu, o meu pai correu, acompanhei o meu pai quando corria, e depois naquela altura, 2004 para a frente, quando recordávamos há bocadinho esse tempo,
esses tempos. Aquela época de grande intensidade competitiva. Do Pérez, do Horácio, o Gustavo, o meu pai, o Licas, o Ricardo Carmo, o depois o início do aparecimento do Ricardo Moura. Exatamente, então tinha muitos pilotos e muitos grupos anos, muitos 4x4, como falavas há pouco. Claro que quando acompanhei isto, era miúdo, ia ter para aí 12 anos ou 13 anos. Claro que eu digo isso muitas vezes, esses anos que eu acompanhei serviram muito de bagagem para quando eu fiz 18 anos para começar a correr. Eu assimilei muita informação. Quando chego aos 18 e pego num carro pela primeira vez, havia muita coisa que já não me era estranha. A única coisa estranha era guiar realmente o carro, mas tudo o que era pormenores técnicos, tudo o que era à volta. Exato, afinações, estilos de condução, trajetórias, que era uma coisa que só há relativamente pouco tempo é que se começava aqui a insistir na trajetória e o estilo de condução. Portanto, na altura, é uma coisa que às vezes ainda a gente que usa pouco. Exato, mas naquela altura, em 2004, acredita que houve, até aposto que pilotos como o Gustavo e como o Horácio viram-se obrigados a ter que mudar, se calhar, e aprimorar o seu estilo de condução. Porque efetivamente o Fernando Conde vem de um campeonato nacional onde o nível de exigência era muito mais alto e com outras formas de leitura de terreno, né? Outras formas de abordar as curvas e claro que todos eles também tiveram que se calhar se adaptar e ser mais eficazes e menos espetaculares, assim se pode dizer. Portanto, e eu fui vindo desses anos de estudos e isso, até o meu pai passou por esse processo. O meu pai que vinha, como recordávamos aqui, dos Sierras, tração atrás, os Cordos Closers, que eram carros muito brutos, muito agressivos, tinha que se contrabalançar muito os carros para conseguir guiar, chassis muito pesados, tinha que se adaptar a um estilo de condução próprio àquilo, e ele quando pega num grupo N pela primeira vez, claro, guia da forma como sabia, né? E os engenheiros na altura diziam: isso não é nada disso, isso é quase a direita, isso não anda-se aqui a balancear. Até ele também teve aqui teve que mudar esse chip, e eu fui acompanhando esse trabalho que eles tiveram com os engenheiros e de setup e de condução. Que parecendo que quando chegou a altura de me sentar ao volante, nem eu sabia a bagagem que te trazia daqueles anos que estive a acompanhar aquilo. Portanto, foi muito importante. Eu faço muita referência a essa parte desses anos, foram ali 4 anos, onde foram muito enriquecedores e que permitiram-me, se calhar, no início, ser um piloto mais consistente e que me deram bases sólidas para conseguir ir crescendo de forma sustentável. Continua a ser um desafio o 5-4-3-2-1-0 de cada classificativa ano após ano. Tu agora és pai de família, tens uma vida empresarial certamente que te ocupa muitas horas, mas continua a ser um desafio prova a prova. Eu acho que... Ele agora ficou mais rápido. Porque senão o filho chega à escola e os amigos começam a dar na cabeça. Ele não pode querer que o filho passe vergonha. Eu passei por esse processo. Por isso eu estou mais rápido ainda. Exatamente. Então, daquela teoria de que ficas um segundo quilómetro mais lentamente. Depois ela cai pela base. Mas sim, eu acho que quando se deixa de chegar eu acho que isso é impossível, mas eu acho que quando chega já, e olha, se calhar o Nuno está aqui, pode nos ajudar, porque como ele que não tem sido tão assíduo, se calhar ele pode explicar isso melhor. Eu acho que quando a gente chegar à partida do troço e faltar 10 segundos e a gente não se sentir um nervoso ou umas borboletas, acho que já está na hora de a gente arrumar as voltas e ir para casa, porque acho que é aquela adrenalina, é aquilo que nos faz, é aquilo que a gente percebe, é aquele momento em que a gente percebe que é ali que a gente deve estar, é ali que a gente se sente bem, é por isso que a gente lá está. Eu acho que isso é importante. Da mesma forma que eu costumo dizer que é mágico, que quando a gente está num nível de adrenalina tão alto, batimentos cardíacos tão elevados, a faltar um segundo, como aquilo quando cai o zero, parece que é um botão que se desliga e aquilo parece que fica tudo a funcionar e outra vez. É impressionante como é que o nosso corpo reage dessa forma. Aquilo mal cai o zero e o carro arranca, não se passa nada, parece que não estás nervoso, não tens ansiedade, não tens stress, não tens nada, e só te focas em conseguir fazer tudo da melhor forma possível e mais rápido possível, né? Isso é impressionante da forma como a nossa mente, o nosso corpo reage nas corridas a cada momento, porque efetivamente eu nunca fiz isso, mas
deve ser engraçado medir a nossa pulsação, digamos assim. Houve quem já tenha feito e realmente os picos A acontecem. gente deve ter tanto, vá aos 180, como aquilo de repente vem aos 70, de um momento para o outro. Portanto, aquilo provavelmente os níveis de intensidade são bastante elevados. Mas é tudo isso que torna este desporto tão mágico e tão interessante para os pilotos, nesse caso, né? Que é estar em cima de. O outro dia, por acaso, num teste com o meu primo, estávamos a falar, eu estava a guiar, ele estava ao lado e estávamos os dois a andar e estávamos a comentar isso, a dizer, quem está em cima de um muro não tem a mínima noção do que é estar aqui dentro, cá fora a gente ainda ouve às vezes, esse gajo não anda nada. se ele fosse, a gente vem cá dentro e as coisas passam completamente diferente do que a gente vê de fora. Portanto, o que eu quero dizer com isso é que a gente não se consegue passar para fora realmente aquela intensidade toda que se vive lá dentro. Só o facto de meteres o capacete, o fato, o ONS e apertar-te dentro do carro com cintos, eu acho que a pessoa já percebe o que é que lhe espera. Depois então de arrancar, a pessoa percebe logo que efetivamente vê de fora uma coisa completamente diferente do que a gente vive lá dentro. E se calhar aquela frase, esse gajo não anda nada, ele começa logo a repensar isso, não, afinal esse gajo vinha era muito depressa. Zé, depois desta resposta, ele está motivadíssimo. É esta atitude que eu quero, não é? É esta atitude que eu tenho cuidado sempre de manter. Mas os rallies é mesmo assim, temos de estar perfeitamente conscientes do que podemos fazer, dos riscos que corremos, e os níveis de autoconfiança têm que estar cá dentro de nós e acreditar que nunca cometemos um erro. Ele pode estar lá e existir, mas a gente tem as soluções para nunca o cometer, e vai ser essa atitude que vamos utilizar este fim de semana. Zé, muito rapidamente vamos ter um rally um bocadinho mais pequenino que o habitual, mas desafiante em termos de classificativas. Tu já as conheces praticamente todas neste teu regresso, sabes bem o terreno que vai ser pisado. Já a atitude hoje é sempre a mesma, só que vai haver menos de 10 minutos de rally no fim. Nem penso nisso. Reconheci hoje o rally, vias especiais, como sempre, são sempre fantásticas aqui as especiais, super rápidas, e estou ansioso amanhã a testar o carro e focar-me a 100% em sexta e sábado. Muito bem. Desculpa, acho que o TAC nesse rally está de parabéns, porque por algum motivo teve que fazer, provavelmente a nível de custos, teve que fazer um rally mais pequeno, mas fez quase um shot dos melhores troços que temos na terceira. Essa definição é boa. E eu acho que é exatamente isso. Troços como a Zona dos Viveiros, a Serra de Cumbe, o Vila Nova, e este novo troço da Rochela, realmente são troços bastante desafiantes, rápidos, interessantes. São troços que não são monótonos, ou seja, puxa sempre para nós, a gente vem sempre ali numa luta, e acho que acertaram muito bem na escolha que fizeram. Nuno Rocha, quem está a ver por fora, que shot destes 4 é que tu escolherias como a tua classificativa preferida, sendo que também o ano passado conseguiste passar um bocadinho por esses percursos nas funções de carro de segurança? Sim, eu acho que a Rochela foi o que me marcou mais, porque chegou a um certo ponto que estava-me a dar tanto trabalho que eu achei que se calhar não me devia ter metido naquilo. Um bocadinho na nota que o Luís estava a dizer, antes do carro arrancar, para já há ali um monte de mão de obra, montar aquele equipamento todo, que eu já não estava habituado aqui, portanto tem que começar um bocadinho mais cedo para montar aquilo tudo. E depois esquece sempre qualquer coisa, ou é a luva que ficou de lado de fora do carro, ou o capacete não está ligado no intercomunicador, ou há sempre qualquer coisa que falha. Mas depois realmente é como ele diz, quando aquilo chega ao zero, já nada se passa, tudo a neblina dissipa-se e as coisas parecem simples. Até a vontade às vezes de fazer xixi desaparece. Seu pau para ti, que vontade, mas agora não dá tanto. Cai no zero e chegas ao fim, mas precisava de fazer, já não é preciso. Já está resolvido. Mas é verdade, é impressionante. Eu até, e agora fui só de carro zero, mas para já o carro era um carro bastante desafiante, sim. E depois, no dia antes, eu só pensava, mas porquê que eu me fui meter nisto outra vez? Eu estava tanto bem, eu ia ver o rally, ainda estava aqui coração a bater na véspera, estava aqui tudo normal e fui meter outra vez nesta desgraça. Mas realmente foi uma experiência espetacular, porque o carro é muito bom, o carro era muito engraçado. Estamos a falar do Volkswagen Golf R, um carro que era um carro de reconhecimentos da equipa oficial da Volkswagen Motorsport e que tinha sido guiado pelo... Aquele era o carro portanto, estava registrado como o carro do Mikkelsen. Do Andrés Mikkelsen. Sim, outros dos pilotos da altura passaram por ele. Andrés Mikkelsen. E essa experiência permitiu de alguma forma reviver as coisas, Nuno? Sim, já estava há alguns anos afastado, pelo menos já há 12 anos que não me sentava dentro de um carro ali com
com aquele aparelho todo e permitiu-me reviver. E foi uma coisa que eu propus um ano antes ou coisa assim, lembrei-me que gostava de fazer. Depois proporcionou-se o TAC ter essa oportunidade de eu ser de zero. O Luís também confiou-me o carro e a Global também me apoiou naquilo e foi uma coisa engraçada e foi muito bom porque os meus filhos nunca me tinham visto correr e então foi a primeira vez que eles tiveram a oportunidade de lidar com isso e eles gostam muito e portanto foi um bocado também por isso que eu tentei fazer aquela brincadeira e acabou por ser bastante bom. E has de voltar outra vez. Paulo Mendonça, noutros tempos e tiveste uma carreira como navegador, passaste por vários pilotos em diferentes fases dos ralis, mas sei que também tinhas sempre a vontade de estar um bocadinho mais à frente e de te informares e de quereres sempre estar mais atualizado do que os outros, porque isso poderia ser sempre uma vantagem à partida na preparação e depois no desenrolar das provas? Sim, eu fiz ralis 24 anos. Fiz 24 anos. Sim, porque aliás estávamos sempre à distância de qualquer coisa. Eu lembro-me que até o conta quilómetros, os Aldas na altura que não havia, e eu estudei todo aquele mecanismo sem nunca ver um Alda. Quando tive a possibilidade de ver um Alda, já estava ultrapassado, já não se usava Aldas. Portanto, isso é só para ter, sempre tive essa preocupação de saber mais qualquer coisa para ser útil. Depois, neste tempo de 24 anos, passou-se muita coisa, é evidente, é toda a evolução dos ralis, assisti a ela e sempre acompanhei com muito interesse o desporto em geral. Eu fui assinante do Jornal do Volante desde o número 1 e do Autosport e dessas revistas todas. Eu cheguei a ter um espólio que deixou de caber em casa, tive que me desfazer dele, mas há coisas marcantes, como a primeira vitória de Fittipaldi, por exemplo, há coisas estes jornais eu guardo, estes ficam atrás. Tiveste que fazer uma triagem. Exatamente. E para lá também da tua passagem pelo jornalismo desportivo, que foste repórter dos ralis dos Açores durante alguns anos. E há uma coisa que para mim é sempre uma referência, que era a volta a ir a São Miguel. Claro, era o ponto alto. Exatamente, era o ponto alto. Eu assisti à vitória de Giovanni Salvi em 72 ou 73, na altura com a esposa do César Torres, Teresa Torres, no Mini. Portanto, são momentos que a gente tinha que ficar toda a noite acordados. E eu na altura tinha 13 anos. Fui para São Miguel sozinho, assisti a esse rally. Fui de Ponta Delgada numa sexta-feira, vim no domingo e nunca dormi. Pensa ele. Estou lá em qualquer lado, deixa-me consciência. Mas pronto, isso é só para a paixão que a gente tinha, e não era só eu. Aliás, nestas viagens de Ponta Delgada, nessa altura, já ia muita gente cá. Era uma romaria, era uma outra romaria. Sem dúvida nenhuma. Isto só para terem uma ideia que isso dos automóveis... Aliás, ainda há pouco tempo trocámos uma história, infelizmente, que teve a ver com uma pessoa que desapareceu recentemente, que foi o Luís Caramelo, que foi um dos grandes jornalistas dos desportos motorizados e que é das tais pessoas que nos influenciou a todos a saber melhor como as coisas se passavam, porque ele de facto conseguia retratá-las na perfeição, numa altura em que a informação nos chegava atrasada. E tivemos a oportunidade, não sei se te lembras, foi a primeira vez que fui ao Rally de São Miguel contigo, encontramos logo lá na entrada do hotel com o Luís Caramelo e viemos ali sem saber bem como é que íamos falar com ele, mas trocámos ali uma pequena conversa com aquele que era uma referência na altura e que foi durante anos dos jornalistas desportivos. Depois, na minha fase desportiva também passei pela condução, mas no todo o terreno, e aí tive o prazer, tive um jovem navegador chamado Miguel Azevedo. É verdade, íamos ganhando a prova, ficamos em segundo lugar. Olha, uma história quase parecida aqui do nosso amigo, foi mesmo até ao último. É verdade. Paulo, como é que tu vês esta evolução astronómica em que as coisas entraram, em que as evoluções dos carros são constantes? Quem ficar parado 3 meses fica logo para trás do Pois, mas isto são os nossos tempos. Acontece em tudo, não é? Exatamente. Eu felizmente e sempre contrariei um pouco essa ideia dos bons velhos tempos. Eu acredito que todos os tempos são bons. É uma questão agora, é realmente de os saber viver, não é? Os tempos de hoje são fabulosos, não há dúvida nenhuma. Até porque hoje estás a correr muito mais rápido por quilómetros do que corrias há 20 anos. Olha este Comunelli com o Zé para lhe mostrar aqui uns trilhos, que ele também é expert da matéria. É o dia-a-dia e estar a par realmente das evoluções. E eu, como estava-te a dizer há pouco, os jornais, a história, toda muito importante, mas o futuro
pode-se fazer com uma base no passado, Exato. mas a iniciativa presente é que vale. Essa é que vale para o futuro, aqui que nós pensamos agora e que queremos fazer. Porque o que já está feito, olha, está feito. Portanto, a possibilidade de nós alterarmos e evoluirmos é agora, no presente. Precisamente. E o futuro é construído, é com base nesse presente. Em todas essas atividades continua a ser o leitmotiv, parte sempre de nós. Exatamente. Portanto, quem não quiser ir atrás da evolução, fica para a trás. A experiência é importante, mas o conhecimento adquirido neste momento é que nos pode projetar para mais qualquer coisa, sem dúvida nenhuma. Paulo, nós quase que íamos falando sobre 50 anos do TAC e o programa já foi passando, retificamos notas muito lentamente e a verdade é que foi ficando para trás esta vontade que há de ir recordando todos esses tempos, essa tal história que fez crescer um emblema que nos diz bastante a todos, cada um da sua forma. Também os emblemas têm essa magia. Só aqui um pormenor que estavam a falar há pouco foi em off do TAC e o que ele simboliza para a própria sociedade. Foi interessante, já não sei agora localizar no tempo, mas quando estes exames médicos começaram a aparecer os TACs, houve várias pessoas que foram à porta do TAC para fazer um TAC. Portanto, isto para dizer que o clube em si, o TAC, era conhecido em toda a ilha. Não é? Estávamos aqui a abordar esse tema. Estávamos aqui a abordar, por exemplo, há clubes noutras ilhas em que não tem essa popularidade. Em determinados lugares fala-se no nome do clube, as pessoas até são capazes não relacionam logo. Bem, mas o TAC teve essa vantagem de ser tão popular que chegou a esse ponto. Chegou quase a ser tomografia axial computadorizada. E pegando agora nestes últimos instantes que nós temos de programa, tenho que te perguntar, é intenso também de outra forma ir buscando esses pedacinhos de história que continuam espalhados, embora agora se vão reunindo. Há sempre uma pessoa que aparece com uma coisa que já ninguém se lembrava, uma imagem de um carro que já ninguém sabia que tinha corrido. E de facto ontem, quando o José Cardoso, nessa mesma cadeira onde tu estás, disse que em 1975 tinha havido um circuito de velocidade, ou o mais parecido com uma prova de velocidade, com 38 inscritos. Era sinal de que isto afinal tinha pernas para andar. Mas não foi o único. Claro. Mas as pessoas... provas em oval se fez cá na Terra, não é? À porta de uma base militar. Mas fez provas em oval. Isso são histórias que nós vamos ter que fazer aqui um calendário de pequenas tertúlias. Aliás, esse é um dos propósitos destes 50 anos, para começar este meio século, começar o novo meio século do clube, de exatamente dar a conhecer às novas gerações mais dessas histórias que têm tanto de original até como às vezes de pitoresco, mas afinal eram o que se podia fazer com tempos em que a terceira estava ainda mais distante do que está agora do resto do mundo, e tinha que se puxar muito pela imaginação. Lembras-te assim de repente de mais alguma outra história dessas fantásticas? Olha, uma história banal, toda a gente na altura dos ralis conta as histórias dos ralis. Para além dos ralis faziam-se rampas, provas de rampa. E as rampas normalmente eram em estradas estreitas. E foi interessante ver que em determinado momento numa estrada, numa rampa disputada na Serreta. No farol da Serreta? Não é do farol, era da parte de cima do farol, era em terra. Da estrada regional para cima. Era todo estreito, mas havia lá uma determinada curva em que era propício a fazerem-se tetos, né? E então quem estava mais acima assistiu-se a vários concorrentes a fazer a rampa de recuo, porque nunca tiveram a possibilidade de ver o carro ao contrário. Isto aqui também se passou. Esses apontamentos são de facto muito engraçados. Esses deviam ter uma população boa, não é? Exatamente. Isto, quando se fala em automóveis, vai aparecer sempre mais uma outra história. As histórias nunca faltam. Fica o repto também para os nossos ouvintes, e fica também aqui a promessa de que ao longo depois de comemorado a data efetiva dos 50 anos, também o Rádio Clube vai estar associado àquilo que poderemos chamar pequenas tertúlias, com convidados que vamos ter que os repetir, porque nunca vai haver tempo para contar tudo. E nunca vão ser reveladas todas as histórias, até porque algumas não podem ser conhecidas. Houve também aqui truques e coisas que aconteceram que não podem ser reveladas. Por isso mesmo é que este desporto tem a magia que se aconselha para os novos seguidores que a apanhem também e que a tentem viver da melhor forma, e por isso é que também foi novamente um gosto fazer mais um especial rally. Estivemos na Voz da Terceira, que acompanha os rallies nesta ilha desde 1978, precisamente o ano em que eles se começaram a fazer oficialmente, e até antes já havia um programa
programa de rádio ligado ao Terceiro Automóvel Clube. Portanto, esta casa também está tem uma história que passa um bocadinho ao lado do TAC, lado com o TAC. E foi um gosto naturalmente ter aqui o Luís Miguel Rego, o José Janela, o Nuno Rocha, o Paulo Mendonça, agradecer ao André Vieira que esteve aqui novamente na técnica e marcamos encontro para amanhã. Não vou revelar os convidados porque às tantas ainda me falta algum, mas de qualquer forma vamos ter mais uma conversa animada quando faltarem ali um bocadinho mais de 24 horas para arrancar este 28º Alemar Rally TAC 50 anos, a prova que vai dar o arranque do campeonato de rallies dos Açores em 2025, também do troféu de rallies de asfalto Açores, e que certamente vai juntar a afición desta terra e de quem nos visita para ver os 33 concorrentes. Amanhã vamos novamente recordar a lista de inscritos, vamos recordar que classificativas é que vão ser percorridas pelos concorrentes e vamos ter aqui, espero que pelo menos um campeão dos Açores de rallies. Eu sou o Miguel Sousa Azevedo e foi um gosto estar na Voz da Terceira a falar sobre o melhor desporto do mundo. É o arranque do Campeonato dos Açores de Rallies e do Troféu de Rallies de Asfalto Açores Silva Peças na nova temporada. No ano em que o Terceiro Automóvel Clube cumpre meio século de existência. 28º Alemar Rally TAC 50 anos, para acompanhar e viver na Voz da Terceira. Porque o Rádio Clube de Angra está sempre de mãos dadas com os rallies. As nossas emissões especiais têm o apoio da Terauto, melhor concessionário europeu Toyota 2025. Esquerda 450, entra na reta, vamos subir e contornar a rotunda da Terauto. Tens a certeza que é por aqui? Esquerda 2, entra no parque de seminovos da Terauto. Da Terauto? No meio do rally? É na Terauto. Estamos no meio de mais de 200 seminovos e ainda temos descontos até 5.000 euros. Ui! Rally na estrada, seminovos na Terauto. Aproveita a nossa campanha com descontos até 5.000 euros.